Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer, através desse vídeo, a palavra de Deus, uma palavra para a sua vida hoje, que se encontra em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2 diz: Eu disse a mim mesmo, ora venha, experimente a alegria, portanto sinta prazer, mas eis que também isto era vaidade. Ao riso disse, é loucura, e da alegria não serve para nada. Decidi me entregar ao vinho, mas com sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que de bom os filhos dos homens fazem debaixo do céu, durante os dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies de frutas. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes quantidades de gados e ovelhas, mais do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de muitos milhares e de instrumentos musicais de toda a espécie. Fui grande, mais do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. E tudo que eu desejei e tive, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas eu me alegrei por todo o meu trabalho, e esta foi a minha recompensa por todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que eu fiz, e também para o trabalho que eu tinha feito, e vi que tudo era vaidade e inútil, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Pois o que fará o homem que suceder ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a sensatez, assim como a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda em trevas. Então também eu entendi que o mesmo acontece a ambos. Assim eu disse a mim mesmo, o que acontece ao tolo, assim acontece comigo também. Porque então eu busquei mais sabedoria? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porque nos dias futuros haverá total esquecimento de ambos. E o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu me aborreci de todo o meu trabalho que trabalhei debaixo do sol, visto que eu haveria deixá-lo para quem visse depois de mim. Porque quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, ele se apossará de todo o meu trabalho que realizei sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então eu me voltei e entreguei o meu coração ao desespero por todo o trabalho que realizei debaixo do sol. Porque o trabalho do homem é feito com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu trabalho como herança para quem nele não trabalhou. Também isso é uma grande justiça, porque o que mais tem o homem além de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele trabalhou debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor que para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma desfrute do que conquistou com seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Amém. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Aqui, Salomão fala que ele buscou a alegria nas coisas do mundo. Buscou alegria na bebida, buscou edificando casas, fazendo várias coisas. Ele podia fazer qualquer coisa para conseguir alegria. Ele tinha várias riquezas. Às vezes a gente hoje trabalha para conseguir riquezas, para quando ficar velho, curtir a vida. Mas quando ficamos velhos, somos fracos, envelhecemos. Chegando lá, não aguentamos aproveitar a vida mais, porque o tempo de aproveitar a vida já passou. Agora é tempo de descansar.
Às vezes morremos e deixamos tudo que nós conquistamos com trabalho para as pessoas que nem trabalharam para ter. E que adiantou buscar as coisas deste mundo, ficar preocupado com tantas coisas deste mundo, ao invés de buscar a Deus? As coisas de Deus não passarão. Agora as coisas deste mundo, carro, moto, casa, tudo isso passará. Devemos buscar somente a Deus. Esse rei aqui era um dos mais sábios da Bíblia. Então, nós devemos pensar nisso hoje. Porque as coisas deste mundo, tudo isso passará. Mas Deus nunca passará. Devemos confiar nele, que ele nos dará o que comer, o que beber. Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, nos preocupar que as pessoas nos acharão de nós, se elas vão achar mal ou bem. Da mesma forma que eles morrerão, nós morreremos também. Não adianta se achar melhor que os outros por algo que nós temos ou quem somos. Se nós nos acharmos melhores que os outros por algo de bom que nós fazemos, isso já não vem de nós. As coisas boas vêm de Deus. Não podemos nos alegrar disso e achar que merecemos a salvação por causa disso. Não adianta se achar melhor que os outros por causa de um carro, por algo que temos, porque isso tudo, para onde nós vamos, nós morremos, isso tudo vai ficar aqui para alguém que nem trabalhou para ter, ou pessoas que nem conhecemos. Devemos buscar a Deus, porque diante de Deus somos iguais, somos pecadores, somos falhos e precisamos dele cada dia mais. E essa é a palavra que eu deixo para todos vocês. E a alegria verdadeira vem de Deus. As coisas deste mundo, prazeres, não adianta nada. Isso é felicidade momentânea. A alegria que Deus nos dá é para sempre. Haverá lutas, dificuldades, mas Deus está conosco. Essa é a palavra que deixo para cada um de vocês. Amém.